Paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar a sua fé, seu coração. Fica até o final do vídeo que você já sabe, Deus vai falar com você. É Deus, não é irmã Kelly não. É a palavra de Deus, tá bom? Olha, Deus ele tem um crescimento para a sua vida. Deus ele tem um crescimento para o povo de Deus. Êxodo 1, verso 12 vai dizer assim: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo o trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Aqui está falando do povo de Deus, né, os descendentes de Abraão, que Deus já tinha avisado para Abraão que Deus ia permitir momentos difíceis na vida dos descendentes dele, mas que Deus ia dar uma grande descendência, e Deus cumpriu a promessa. Deu uma grande descendência, e mais tarde, Deus permitiu que um dos seus descendentes, que era José do Egito, ele era filho de uma família, né, que conhecia o Senhor, mas ele foi parar como escravo no Egito, e ele conseguiu conquistar a confiança do faraó, depois de passar por uma prisão também. É uma história bem significativa, bem interessante, que vale a pena você pesquisar sobre José do Egito. Não vou contar hoje. E aí José, ele alcançou um posto de governador, alcançou o respeito do faraó da época dele. Só que José ficou velho, morreu, e veio um faraó que não sabia nada de José e nem da sua história. Ou seja, o povo de José que estava ali no Egito, né, os descendentes de José ali, eles tinham respeito porque respeitavam a história de José. Respeitavam José por conta da história que ele construiu ali de respeito com o faraó. Mas agora era um outro faraó. E esse novo faraó, ele começou a observar que o povo de Deus ali na terra do Egito, eles estavam crescendo muito, eles estavam se tornando numerosos, e começou a ficar incomodado com isso. Ele, olha, esse povo está crescendo, daqui a pouco esse povo vai se levantar contra nós, então é melhor a gente subjugar esse povo. Vamos fazer com que esse povo se torne nossos escravos. Então, escravizaram os israelitas e colocaram duras penas ali, situação de trabalho forçado, não é? Uma situação bem difícil, forçaram eles a cuidar da agricultura, fabricar tijolos, e até chegar ao ponto do faraó falar assim, vamos parar com o crescimento dos israelitas porque a gente está oprimindo eles não param de crescer, então começa a fazer o seguinte, deu ordem para as parteiras, quando for fazer um parto, se for menino vai matar, menina vai deixar nascer. Então, porque os meninos, né, possivelmente poderiam ser treinados para a guerra. Ele estava com medo disso. Então, mandou matar os meninos e deixar viver as meninas. Aconteceu um fato de uma mulher que ela foi ter seu filho se chamava Moisés. Ela foi ter seu filho e a parteira olhou a criança e falou assim, nós não podemos matar essa criança. E a mãe também, né, ali ela não queria matar aquela criança, claro que não, nenhuma mãe quer. Mas aí ela guardou a criança dentro de casa. Quando a criança foi crescendo um pouquinho, foi chorando um pouquinho mais alto, o que ela fez? Ela teve que preparar um cestinho e colocar a criança no rio e acreditar no poder e na graça de Deus. Aquela criança vai parar lá na casa de Faraó, lá no seu reinado, através da filha dele, e foi criado como um príncipe, foi treinado para a guerra, aprendeu muita coisa, aprendeu a liderar, aprendeu muita coisa, e aquilo que o faraó mais temia, não é? Acabou acontecendo, não que o povo de Israel se voltou contra o faraó, mas simplesmente porque o povo de Israel foi liberto pelo poder de Deus. Deus até permitiu que alguns meninos ali morressem, mas não permitiu que um morresse, que foi Moisés, porque Deus já tinha uma história na vida daquele povo e levou para dentro da casa de Faraó para que ele fosse treinado lá. Então, o que a gente aprende com essa história? Que Deus, ele tem o poder de fazer o seu povo crescer. E quando ele decide fazer isso, nada nem ninguém empata. Nada nem ninguém impede. Você entende isso?
Quando Deus decide te abençoar, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir teu crescimento, ninguém pode impedir tuas vitórias se você estiver no centro da vontade de Deus. O povo estava lá sendo oprimido, mas Deus também tinha uma promessa na vida daquele povo. Ficaram lá 430 anos aproximadamente, sendo oprimidos debaixo das garras de Faraó. Mas Deus tinha uma promessa. Chegou o momento que Deus olhou para o povo, se lembrou, não que ele tivesse esquecido, né? Mas se lembrou no sentido de trazer à tona e de trazer o seu plano, a fazer seu plano, a ação, tornar o seu plano real, não é? De libertar aquele povo. E assim Deus fez. Deus fez o povo crescer, o povo se tornou numeroso, o povo se tornou forte, o povo teve um líder preparado pelo poder de Deus. E é assim que Deus faz na sua vida também. Deus te faz crescer. Nada vai poder impedir o seu crescimento. Não vai ser cativeiro nenhum, não vai ser dificuldade, não vai ser escravidão nenhuma, não vai ser pecado nenhum, não vai ser dificuldade, não vai ser opressão, não vai ser perseguição que vai te impedir de crescer. Mas você precisa buscar o Senhor. Busque o Senhor. Eu não sei qual a sua situação. De repente você é proibido de orar, de repente você tem sido proibido de ler a palavra. Não é por pessoas que têm autoridade sobre você, mas Deus é Deus. Faça um jeitinho, busque ao Senhor, que você vai ver que Deus é poderoso, Ele vai se fazer presente na sua vida. Deus, Ele permitiu o cativeiro, mas em meio ao cativeiro Ele deu crescimento para o seu povo. E o cativeiro, ele não teve poder para frustrar os planos de Deus. Então é no cativeiro aí que você está vivendo, é nesse deserto aí que você está vivendo, na dificuldade. Pois é nessa dificuldade que Deus quer te fazer crescer. Não murmura não fica assim reclamando. Essa dificuldade, mas por que isso? Por que alguém não se levanta para me ajudar? Porque Deus escolheu você para crescer. Você pode ver que quando tem uma dificuldade na família, muitas das vezes, é só um que se levanta, um ou dois, para poder ir lá e socorrer, ir lá e fazer. É porque Deus quer trabalhar com esse um ou dois. Não estou aqui dizendo que os outros que não se levantam para ajudar estão certo, não. Não, todo mundo tem que ajudar e tem que fazer. Mas muitas das vezes tem gente que some, tem gente que viaja e nem diz para onde foi, não é? Pois é, não fica com raiva não. Deus está querendo treinar você. Está passando pela luta? Você está se sentindo sozinho? Deus quer treinar você e te dar uma grande vitória. E Deus, Ele levantou Moisés para libertar o povo. Deus levanta também ajuda para te dar a mão, gente para te ajudar, para te colaborar com você. Na nossa vida espiritual, Deus levantou Jesus para salvar a humanidade. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Ele habita com você, você já recebeu Jesus, então o Espírito Santo de Deus habita com você. Ele te dá orientação, capacitação que você precisa. E quando você precisar de um ser humano para te dar a mão, para te apoiar, para te dar um ombro amigo, Deus também, Ele pode mostrar quem é que vai ser bênção na sua vida. Mas não fique pensando que esse cativeiro, essa dificuldade, esse deserto vão impedir o teu crescimento. Não vão. Deus é poderoso para transformar o mal em bênção. Não pare de fazer a obra de Deus. Não desanime, não desista. Deus é fiel. Deus está contigo. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Ti. Eu te louvo por essa palavra. Continua cuidando dessa vida que está aí, Pai, comigo agora. Dá o teu sustento para ela, abençoa, que ela possa compreender que nada vai atrapalhar o crescimento dela, que o Senhor Deus tem vida de bênção, de paz, de alegria, mesmo que venham dificuldades, porque o Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor deseja, assim, suprir as necessidades dela. Se ela fizer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, se ela se submeter ao senhorio de Cristo, a vida dela não vai ser um mar de rosas, mas a vida dela vai ter a tua presença, os teus livramentos, o teu cuidado, o teu carinho, o teu amparo. Oh, meu Deus, abençoa essa vida que está aí, Pai, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique você na paz de Jesus. Deixa lá sua curtida, compartilha, se inscreve no canal. Estou orando por todos os inscritos. Amém? Um abraço, fica na paz.